Pessoal, muito boa noite. É um prazer, é uma satisfação estar em contato com vocês nesta noite. Eu sou Renato Sabadini e essa live hoje iremos apresentar então para entender um pouco mais o que é crédito de carbono, como o produtor rural, como o agricultor familiar ou aqueles ligados mais ao agronegócio podem se beneficiar deste programa, deste projeto que vem atender, primeiro por uma questão mundial da preocupação ambiental e, por consequência, o benefício de termos remuneração pela preservação do meio ambiente. Então, a partir de agora, iremos conversar, temos a apresentação para fazer para vocês sobre o mercado de carbono. Uma excelente oportunidade para levarmos então para vocês mais explicações, orientação e tirar dúvidas, porque aqui na transmissão através do nosso Instagram, através da página do Facebook e também no nosso canal do YouTube, vocês poderão, além de acompanhar esta transmissão, vocês, e é um compromisso nosso a partir dessa semana, a cada semana realizar uma transmissão falando do programa Crédito de Carbono, como vocês podem aderir, você quer comprar, você quer vender créditos, você quer entender melhor sobre o que é crédito de carbono, tudo isso em várias lives a gente vai explicar. Inclusive, a partir da semana que vem, a gente vai pegar tópicos da COP30, leis, também abordar matérias que saíram na imprensa, né? E vamos abordar uma a uma os debates e aquilo que vai acontecer no mundo em torno do crédito de carbono. Então, a partir de agora, eu vou fazer essa apresentação, vamos pegar ponto por ponto, eu vou explicar para vocês também o que é o crédito de carbono, como vocês podem se beneficiar e como nós todos precisamos discutir o tema, porque é muito importante, é primordial e é urgente, certo? Vamos lá, deixa eu me organizar aqui, certo? Vamos trabalhar o tema e vamos fazer a explanação para vocês. Muito bem. A partir de agora, então, deixa eu só carregar o material. Vamos apresentar. E importante dizer, então, sobre esta matéria. Deixa eu ver se eu consigo ter também a apresentação ao lado da minha, para nós ir conversando, tá? Deixa eu ver se eu consigo organizar num cantinho aqui, certo? Para não atrapalhar a apresentação para vocês. O crédito de carbono, né, no Brasil, a história global é a oportunidade local. Por quê? O debate ele vem acontecendo ao longo do tempo a nível mundial, mas hoje o debate se torna muito importante, primordial inclusive, no mercado local. Entender tudo isso a nível de Brasil, certo? Como vocês sabem, nós atuamos a nível de Brasil com parcerias com imobiliárias e corretoras no mercado de imóveis, tanto no litoral brasileiro, quanto na Serra Gaúcha, quanto pequenas cidades, especialmente fazendas, pequenas áreas de terra, como sítios e chácaras, até grandes fazendas em todo o Brasil. Muito bem. Ao longo do tempo, a preocupação com o aumento das temperaturas,
com a poluição como um todo no mundo vem gerando então debates. E logo adiante nós vamos pegar um pouquinho de como foi esse debate. Então os gases de efeito estufa, ele serve como um cobertor na Terra, tá? E alguns gases, como o gás carbônico, especialmente o metano, depois eu vou falar, porque o metano ele é muito, muito poluente. Ele chega a aquecer, ele chega a prejudicar o meio ambiente em mais de 28 vezes em relação ao gás carbônico, certo? Para vocês terem uma ideia do quão preocupante é a situação quando se fala em metano. E aí, um dos poluentes principais está ligado ao campo. Estudos, aí acompanhei também o Globo Rural nesses dias, no domingo inclusive, apontou uma matéria em que temos mais cabeças de gado no Brasil, 230 e poucos milhões de cabeças, contra 203, 205 milhões de habitantes. E o arroto, tanto a respiração, boca, nariz, gera essa poluição. As agropecuárias, os produtores de gado como um todo, cada vez mais estão mudando, né? Estão gerando métodos, pesquisas científicas para poder reduzir. E essa redução, ela gera o quê? Gera créditos de carbono. Quando você fala em biodigestores, você gera crédito de carbono. Então, o gás carbônico, outros gases como um todo, e o metano especialmente, que são poluentes, tudo isso vem para o debate do CO2, de uma moeda para se criar através da redução, né, dos poluentes. Então são duas maneiras de você gerar créditos de carbono. A primeira, uma delas é reduzir os processos que geram poluição. O segundo método é preservar para que não haja poluição e com a preservação se retenha os poluentes, ok? E aí todo o excedente pode ser convertido em moeda. Tudo isso a gente vai ver ao longo da nossa conversa. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Estou vendo que dá para nós aumentar um pouquinho a nossa. Aqui, ok. Muito bem. Fechar aqui, retornar. Pessoal, onde está o crédito na sua propriedade? Ou onde está os potenciais na sua propriedade? Na mata nativa, o carbono ele é armazenado principalmente, né, na mata nativa, e aí existem os projetos RED+, e porque a floresta que é protegida, que é conservada, ela ganha pela captação desses poluentes, e aí fica, especialmente na folha, mas muitos dos tipos de árvores, inclusive, está na raiz. Então, a gente vai entender mais isso a partir de um projeto que a nossa empresa está realizando e que provavelmente em 2027, 2028 se trabalhará muito com o crédito de carbono para as culturas temporárias, soja, milho, trigo, arroz, certo? O foco principal desta apresentação e do debate do crédito de carbono está acerca do crédito de carbono através das florestas nativas e do reflorestamento, as florestas plantadas, ok? Aí é que vem o debate, e de novo eu digo, quem que assiste, né, a canais educativos, a canais que são poucos inclusive, matérias que realmente interessam tanto para jovens, para idosos, homem, mulher, sobre agricultura regenerativa. Há muito tempo atrás se debatia
a cobertura de solo, se debatia a importância do plantio direto. Hoje se discute agricultura regenerativa. Práticas que fixam nutrientes, culturas, que fixam e fazem uma espécie de roteiro, né? Respeitando insetos, respeitando a forma de plantar, respeitando e fazendo cobertura verde, cuidando da água. Então a agricultura vai gerar um processo muito além apenas do plantio direto. É aquele solo que você pisa nele, ele é fofo, é macio. Isso tudo lá embaixo vai ter minhocas, vai ter condições de ter um solo muito fértil. E aí tem toda uma questão também na pecuária, a pecuária de baixo carbono, que aí vai do projeto de manejo, né? A redução da emissão de metano, a questão dos biodigestores, a questão da rotação de pastagens e muitas outras. Tudo isso vem a se somar, não só a preservação da mata, seja ela reserva legal, o APP, né? Mas também as outras práticas na pecuária, na agricultura. Isso nós estamos falando mais ligados ao agro. É claro que nós podemos falar aqui também da indústria, ok? Das vários setores da indústria e das várias possibilidades que existem de poluentes. Eu vou tomando meu chimarrão aqui, tá, pessoal? E vou falando com vocês. Muito bem. Rapidinho, o resgate histórico, então, até a Eco 92 e até chegarmos hoje novamente no Brasil com a questão ambiental, porque logo ali na frente eu já vou falar o que é crédito de carbono, como você vai ganhar dinheiro, como você vai preservar o meio ambiente, como o seu projeto não pode não ter custo nenhum. Se você fizer com a nossa empresa o projeto, inclusive a única empresa do Brasil que até hoje eu vi que não cobra pelo projeto. E aí eu vou explicar qual é a quantidade de área de terra. 30, 40 minutos, toda a explanação sobre o carbono e sobre esse resgate histórico, que é muito breve essa parte do resgate histórico, porque a minha ideia é trabalhar outras vezes este tema. Muito bem, em 72 acontece a primeira conferência em Estocolmo, e aí começa-se o debate com as pautas locais e uma discussão centralizada de autoridades, mas em cada país começava já algumas discussões e aí se criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Isso foi em 72, pouquinho antes de eu nascer. Anos 80, começa o alerta laranja, né? Que era a preocupação com o meio ambiente, com o clima. Aí você começa a palavra desenvolvimento sustentável. Anos 80. Cientistas apontavam para a grave situação do aquecimento global. Começa-se uma discussão nessa fase de reconhecer os problemas que vinham acontecendo, muito pontuais em lugares, mas em todos os lugares aconteciam. Em 92, a Eco 92, lembro muito bem nas manchetes televisivas, né? Se começou um debate sobre, dentro da ONU, sobre as mudanças do clima e ter um marco legal entre os países do mundo. Aí começou alguns debates que países mais poderosos deveriam se preocupar mais, porque país mais desenvolvido, muito por uma lógica, teve todos os processos industriais de fabricação e tudo mais, e todos eles automaticamente geram mais poluição. Pegamos a Arábia Saudita com a questão do petróleo. E aí tem o debate, até quando o petróleo vai ser uma fonte de energia?
O carvão, na COP30, já foi feito países da Ásia e África estão já planejando até 2040 eliminar, não tem mais o processo energético através do carvão, por ser muito poluente. O petróleo, apesar de que a gente fala, tem que reduzir para questões então como o biodiesel, né? O mais plantio de cana com a questão do álcool, mais energia com eletricidade através de práticas sustentáveis, energia solar, eólica, entre outros, é com certeza algo que não vai ser de uma hora para outra, que vai ter um processo 2040, 2050 para se extinguir, né? Não é assim, mas tem que ser debatido e tem que ir reduzindo, tem que ter metas anuais de cada país ir reduzindo. Os países ricos, principalmente, eles ficam aquém das contribuições que deveriam dar ao mundo. E é por isso que depois nós vamos chegar no crédito de carbono e da importância que vai ter a nível global. Bom, então aí começa na Rio 92 alguns pequenos tratados que vai para o protocolo de Kyoto, que foi em 97. Daí é que começa, né, os mecanismos, os mecanismos que se desenvolveriam para não só reduzir os gases de efeito estufa devido ao aumento de temperatura, devido aos acontecimentos que vocês viram no Rio Grande do Sul, vocês viram agora no Paraná, vocês acompanharam as tragédias que aconteceram nos Estados Unidos há alguns anos e a todos os países acontecendo ou secas, ou enchentes, ou tornados, né? Tudo isso é uma preocupação. Aí é que se cria a unidade de crédito de carbono, aonde que um crédito é igual a 1 tonelada de carbono emitida ou evitada, ou removida ou evitada. Isso eu vou explicar logo adiante. Quantas toneladas gera num hectare? Quantos créditos você pode obter? Sabendo que você pode ganhar de $5 a 80, $100 por tonelada, por crédito. Ou seja, eu posso ganhar $50 em um crédito, que equivale a 1 tonelada. Logo, eu vou explicar logo adiante. Muito bem, protocolo de Kyoto, 97. Aí acontece a transição em Copenhague, COP15, avançou em alguns aspectos, mas frustrou em outros, porque não conseguiram desenvolver um modelo, não conseguiram debater algo considerando os locais que enfrentam os problemas, as comunidades pobres, a diversidade, e aí reconheceram publicamente de que precisava melhorar. E aí é que em 2009, China, Estados Unidos começam a demonstrar um pouquinho de interesse. Então a dificuldade, a divisão, por que fracassou de certa forma, foi a divisão entre os países. Para um acordo legal, para um marco legal em torno do meio ambiente. E principalmente os países, vocês viram, Estados Unidos, né, a dificuldade de participar do debate, e isso vem afetar com certeza, porque país como os Estados Unidos ainda é o primeiro do mundo, com um potencial que poderia, tanto financeiramente, né, quanto no debate, mas ocorre que essa prática de negar a poluição, negar os gases de efeito estufa, o aquecimento global, em alguns países, ele vem pelo interesse financeiro, especialmente no mundo do petróleo. E vocês sabem que a maioria das guerras que acontecem no mundo é em torno do poderio dos combustíveis, do petróleo. E aí é que não acontece o debate, porque alguns não querem extinguir o fator petróleo, porque entre o lucro e entre o meio ambiente, muitos preferem a defesa apenas do lucro.
Muito bem. Estamos em 2015, no Acordo de Paris. Algumas novidades, né? Só resumir aqui, para ir encerrando esse resgate, que se determinou que cada país estabelecesse metas de redução a cada 5 anos, ou seja, ir medindo as reduções nos seus países a cada 5 anos. E no artigo 6º do Acordo de Paris, criaram então esse fator de regras, de regulação, e especificar mais essa moeda, esse fator do crédito de carbono. Novos mecanismos, como transferência internacional de resultados de mitigação, ou seja, mitigação é diminuição, redução, e um mecanismo mais centralizado de debates, para ter um controle mais global. Aí, a fundamentação econômica do crédito, ok? O incentivo financeiro, então, que é a redução das emissões de gases, é um ativo negociável, né, tornando ele um ativo negociável e gerando lucro para quem preserva ou inova. Então esse é o incentivo financeiro, e daí que entra o crédito de carbono. E a eficiência dos custos, com a redução da emissão dos gases de efeito estufa. Então com isso, o que acontece? Acontece o mercado regulado e as trades, ou o mercado regulado através de governo, e as trades, as empresas que trabalham. Aí nós vamos ter no Brasil a B3. No Brasil nós vamos ter o Ibovespa B3, que vai ser a bolsa de valores que vai comercializar os créditos de carbono. E é importante ter essa clareza, porque mais de 25 mil empresas do Brasil, só citando o Brasil, mas todos os países se abraçarem a questão de redução de gases de efeito estufa, 25 mil empresas são hoje indústrias e outros setores altamente poluentes. Se eles têm até 2030 para ter uma redução significativa dos poluentes, da emissão. Então, como é que sai o carbono? Sai na preservação da mata e sai na redução da poluição dessas empresas. Se não há redução da poluição pelas empresas, elas têm que pagar, elas têm que compensar, e aí elas compram créditos de carbono. Então aí é que entra a compra do crédito de carbono, para redução ou para estar dentro de um nível. Se a empresa atinge as metas, reduz e implanta mecanismos de redução, de mitigação, ela pode vender crédito de carbono, se ela gerar crédito de carbono e reduzir. Agora, se ela não atingiu a meta, ela compra para poder atingir a meta, certo? Quem é que ganha? Quem ganha é quem preserva, especialmente os agricultores. E queremos também que essa lei atinja os agricultores familiares, que logo eu vou explicar a dificuldade que tem hoje, no momento, de atingir propriedades menores. Eu falo menores, 5 hectares até 100 hectares de mata entre APP e reserva legal, porque muitos produtores, muitos agricultores familiares, a média em alguns municípios, como aqui em Constantina, que é a sede aqui da Sabadini Imóveis, há 9 anos que nós estamos atuando aqui e no Brasil, em parcerias, veja bem, são médias de 15, 20, 30, 50 hectares. Se 20%, porque depende do estado, 20% é a reserva legal, então são 10 hectares, são 5 hectares de mata. O pequeno tem que produzir, tem menos terra, então tem que ter uma produção maior daquela pequena área de terra que ele tem. Muito bem, então nós temos que atingir, mas o alto custo que a empresa tem para fazer o projeto é que dificulta, e eu vou falar logo em seguida, porque nós já estamos em mais da metade da apresentação. Logo eu vou entrar especificamente como você vai se beneficiar com o crédito de carbono.
O mercado de crédito de carbono, então. Existe o mercado voluntário, que é o atual, o que estamos vivenciando agora, né? Onde que existem iniciativas corporativas de empresas, certo? De empresas que querem fazer a compensação dentro da sua governança, neutralizar a própria pegada de carbono, neutralizar o que ele produz de carbono, o que essas empresas produzem. Isso é o fator principal. Muito bem. Deixa eu aumentar a lâmina. Eu estava vendo aqui que eu posso aumentar um pouquinho para ficar uma melhor visualização para vocês, né? Muito bem. E aqui existe algum exemplo. Por exemplo, a Natura é uma empresa, só para citar, que se você ver o produto lá, está escrito assim, carbono neutro. O que é isso? Houve uma neutralização, houve compra de carbono, crédito de carbono, para neutralizar, para zerar. Existem muitas empresas fazendo isso. E só para dizer, nós temos crédito de carbono para venda. Então, se a sua empresa está nesse processo, quer compensar carbono, entre em contato conosco. No final nós vamos passar o nosso contato e aí vocês vão poder acompanhar a discussão sobre fazer as práticas então de compensação. E aí entra o mercado regulado, tá? Mas então, Renato, quantos contratos estão fechados? Como é que funciona o mercado regulado? O mercado regulado, gente, em alguns países já está se negociando crédito de carbono há 15, 20 anos, mas a nossa lei no Brasil só foi criada em dezembro de 2024, regulando o mercado de carbono, a lei 15.042, 15.042, dezembro de 2024, pelo governo brasileiro, onde que regulamenta, mas precisa unificar, precisa ampliar os critérios, né? E fazer as determinações legais aonde, como atuar. Então, depois da COP30, parece que na COP30 vai sair 6 grandes eixos e 30 temas, né? Dentro desses debates vai com certeza fluir, vai acontecer os encaminhamentos necessários para a evolução da regularização do mercado. Então, quando gera o crédito de carbono, ele vai passar por onde? Vai passar na B3, na Bolsa de Valores do Brasil. Então, quem compra o crédito de carbono? Como falamos, o crédito de carbono, então, né, é a retirada de poluentes do meio ambiente, especialmente falando hoje da questão das matas, seja mata plantada, que é os reflorestamentos, ou mata nativa. Então, o crédito de carbono é isso, e ele se transforma em um benefício, uma moeda que vai ser de alto valor e que vai permitir você comprar logo aí na frente, quem tiver, veículos, imóveis, né, áreas etéreas, fazendas, casas, apartamentos. É algo muito mais forte, regulado do que a criptomoeda, por exemplo, que em alguns países funciona, outros não. Você ainda não tem segurança para entrar no mercado da criptomoeda. O crédito de carbono não. É regulado por países, por governos em todo o mundo e vai funcionar por dentro das bolsas de valores. É algo seguro. E você vai ter um certificado. É igual do produtor rural, colhe a soja, leva no armazém e sai com a nota de depósito da soja. Você vai sair com um certificado de carbono que você produziu e que você tem para vender. O preço você vai colocar. Você vai chegar para a nossa empresa, a qual eu represento, não é a minha empresa, mas a empresa que eu represento, e vocês vão determinar pela equipe jurídica, né? O dono da empresa que eu represento, ele tem 12 empresas, a sede é no Rio Grande do Sul, e como eu falei, e já vou repetir depois, não cobra nada pelo projeto seu,
financeiramente não cobra. Diferente de muitas empresas, não sou contra, o produtor que sabe, cobra um valor para fazer o projeto e depois um percentual dos créditos de carbono no sucesso do projeto, ok? Então já vamos conversar sobre isso. Então, bancos, companhias aéreas, empresas de tecnologia, multinacionais, entre outros, precisam neutralizar as emissões. Aquilo que eu falei antes, né? Que citei um exemplo. Então, de um lado, tem essas empresas que precisam fazer o processo de ESG. Os compradores, regulados por lei, né? Eles precisam cumprir o teto de emissões da lei brasileira, ou da lei mundial, que cada país tem. E aí eles precisam comprar. Então, se você é uma dessas empresas, pode contatar conosco. Se você tem para vender, também pode contatar conosco, porque nós seremos uma ponta de lança, seremos uma empresa, e somos uma empresa que faremos essa parceria com quem quer comprar o crédito de carbono e com quem quer produzir o crédito de carbono, o projeto. Bom, então, a COP30 em Belém, ela se tornou uma vitrine global. E aí, investidores, empresas, entidades, movimentos sociais estão lá debatendo. Sobre a questão do preço, é muito relativo ao que vai vir a demanda depois. Para vocês terem uma ideia, esse debate aconteceu durante a semana, onde que os governos mandaram os representantes e cada um veio com as suas propostas, com as suas ideias. Agora vem os líderes maiores nessa semana, e vão construir então o debate político. O que é que vai avançar de fato, né? Como vai funcionar o mercado? Vamos ter uma meta de redução de poluentes? Então, tudo isso vai ser um debate muito importante através das discussões. E, de novo, a empresa que nós estamos trabalhando, ela tem um reconhecimento da ONU, das Nações Unidas, e que, com certeza, os detalhes sempre vamos passar para quem tiver interesse de fato, né? Porque quando se fala em mercado, se fala em estratégias de trabalho. Vamos lá. Então, concluindo, o papel do governo e a B3, né, no mercado regulado, o mercado voluntário é isso. Se você é uma pessoa física, né, e quer comprar crédito de carbono, pode comprar. Eu vou comprar, você me vende crédito de carbono, você consegue, Renato, crédito de carbono a $3, a $5, a $8? A gente vai atrás, vai apresentar para você. Conseguimos, então vamos fazer os aspectos jurídicos, passa o crédito de carbono para você e você vai aguardar o momento de fazer a venda. Você vai ter uma cota dentro da Bolsa de Valores com os seus créditos de carbono. E você vai autorizar a empresa a dizer, olha, eu quero receber $20, eu só vendo quando eu tiver uma proposta de $50 por meus créditos de carbono. Aí vai ter então as regras definidas pelo Banco Central, depois vai ter a B3, que vai ser a plataforma que vai gerir e que vai te dar liquidez, vai te dar transparência no debate, nas transações. Muito bem. O ponto de partida e a documentação. Depois eu vou falar dos biomas, porque assim, nós temos 6 biomas no Brasil. E cada bioma gera um potencial de carbono. Não é todos os biomas que geram a mesma quantidade. Para você fazer um projeto de crédito de carbono ser viável, nós precisamos ter a sua terra regularizada. E aí o GEL, o CAR, são obrigatoriamente documentos que têm que estar na matrícula do imóvel. O KMZ ou KML, da mesma forma, são os principais, né? Mas eu tenho uma dúvida,
eu tenho um financiamento do banco, isso vai atrapalhar? Não. Eu tenho medo, tá, de fazer o projeto crédito de carbono porque o governo, alguém vai me tirar a terra. Não vai. Outro medo, muitas vezes, que o pessoal comenta, tá, mas e não vai ficar alienada a minha matrícula? Não, a tua matrícula não vai ficar alienada. A tua matrícula, ela vai ficar liberada, livre. Só que o teu número da matrícula vai constar na Bolsa de Valores do Banco Central e você não pode fazer com a nossa empresa o projeto e depois fazer com outra. Você vai fazer uma vez, certo? E aí é que eu vou explicar logo como faz. A área de atuação, já vou explicar, tá? A área de atuação, o ponto de partida, ok. Só para recuperar aqui as últimas lâminas, as últimas 3, 4 lâminas. Vamos lá. Então, a nossa empresa vem atuando com florestas nativas e árvores plantadas e as culturas perenes. Por exemplo, florestas nativas, vamos pegar o bioma amazônico ou Mata Atlântica. Normalmente, não é que está se afirmando, mas normalmente pode gerar mais crédito de carbono do que outras regiões. Florestas plantadas. Nesse caso, é muito importante, né, essas florestas plantadas, pelo menos tem um período de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos. Aí se faz o levantamento. Logo depois de certificado, já você tem de posse dos seus créditos, você tem como uma licença, dentro dos procedimentos, a autorização de fazer a retirada das árvores. Porque o estudo nosso, ele trabalha 30 anos para trás, 30 anos da história da floresta, estudando a floresta nativa 30 anos, é claro, com os aspectos, tudo com satélite, tudo legal. E das florestas plantadas, é óbvio, vai ter um tempo menor, 8, 10, 15 anos. Se você fizer a retirada parcial dessa floresta plantada, daqui 8, 10 anos você pode fazer novo projeto. Assim como na floresta nativa, você faz o projeto, mas eu vou receber anualmente? Depende. Com a nossa empresa você vai receber, ao invés de receber pingado ano a ano o seu projeto, você vai receber tudo de uma vez só. Então vamos considerar um cálculo de que gera de crédito de carbono numa determinada região 200 toneladas por hectare, certo? Se você fizer um projeto anual, muito provavelmente vai gerar 4 ou 5 toneladas por ano. O nosso projeto, como ele abrange todo o processo histórico, ele vai pegar os 30 anos, vai gerar 200 e vai pagar pelas 200 numa única vez. Ou conforme você quer vender 1 milhão de toneladas a $5, mais 1 milhão de toneladas a $20, a $30, é você que faz a venda. Muito bem. Então, e as culturas perenes. Eu tenho, falando aqui do Rio Grande do Sul, erva mate. Falando do pessoal mais lá para cima do Brasil, que produz os cafés, os cafezais, maçã, laranja. São culturas que armazenam carbono, geram biomassa e que podem sim fazer projeto. Certo? Muito bem. Aquilo que eu falei, os projetos futuros que nós vamos querer trabalhar, que é a questão das energias renováveis, energia solar, eólica, entre outras, as culturas temporárias, soja, milho, trigo e outros, que tem um período desde nascer o grão até a colheita, então por consequência vai gerar um processo de retirada de poluentes, e o processo da pecuária ou da agricultura também, que é o aspecto
do metano, né, na produção de gado e tudo mais. Isso também é importante. Antes de eu falar do projeto, eu só vou entrar aqui. Eu quero mostrar para vocês. É um mapa mais ou menos, né, que mostra um pouquinho a realidade. Sim, os biomas. Os biomas. Eu queria mostrar para vocês isso. Foi a fonte do IBGE elaborado por Amanda Silva Almeida em 2025. Atual. O que ocorre? A Amazônia, os biomas, tá? Então, eu vou explicar. O bioma amazônico e a Mata Atlântica são fortes potenciais para gerar o que é de carbono. A Caatinga, o Cerrado, o Pantanal tem as suas especificidades. E o Pampa. Então, quando a gente faz uma reunião com o pessoal, a gente explica o seguinte. Bom, o Pampa, por que gera menos do que na Mata Atlântica? Porque o Pampa gaúcho, ele é uma região normalmente plana ou com pouca vegetações baixas e raras, né? Mais abertas. E aí tem menos retenção de carbono. Mas é claro, existe a reserva legal, a APP, que normalmente são áreas de mata fechada, beiras de rio, beira de lagos, beira de córregos. Então, aqui pode ser que um projeto, inclusive o primeiro projeto que a gente fez, já foi assinado, de 200 e poucos hectares, e deveremos já ter a medição via satélite de quantas toneladas tem. Então, aqui são os biomas que é importante, muito importante explanar para vocês. E aí é o percentual, né? Veja, o bioma amazônico 28% representa, a Mata Atlântica 10%, a Caatinga 9%, o Cerrado 8%, 4,7% o Pantanal e o Pampa 2,9%. Mas todos têm as questões diferentes, questão da fauna e flora, a questão assim, os animais, cada região tem um tipo de animal, de preservação, de aves e tudo mais. Então é muito importante para o meio ambiente o respeito para esses biomas. Então é importante, olha, por exemplo, a nossa região aqui é dentro da Mata Atlântica, certo? Nós atuamos em todo o Brasil, de qualquer região do Brasil. E aí vale a pena dizer o seguinte: muitos projetos vão ser feitos. Nós temos áreas de terra, gente. Nós temos várias áreas de terra à venda. E aí varia de 500, 800, 1.000, 2.000, 3.000 ao hectare. Mas são áreas que não vão poder ser abertas. São áreas, especialmente na Amazônia, mas com gel, com CAR, com tudo. Certo? 2, 3 mil reais ao hectare, 1.500 reais ao hectare. Temos de 1.000 hectares até 50 mil hectares. Repito, somente áreas com CAR e gel na matrícula, senão a gente não trabalha. Não vamos correr risco e não vamos deixar ninguém correr risco. Segundo, você dono de terra, está aqui o passo a passo. Por que é que nós não vamos cobrar nada de você? Você pode fazer o seu projeto mandando aqueles documentos que eu falei antes. Primeiro passo. Segundo passo, é feito um contato com diretores da empresa. Vamos conversar, a gente faz reuniões, a gente faz meeting, né? Onde você vai conhecer o Renato, vai conhecer o diretor da empresa e nós conhecer o produtor, para não gerar nenhuma desconfiança, muita transparência no processo. Segundo, é feito um termo. O termo não obriga o produtor a fazer o projeto conosco. O termo é para que os satélites façam pré-levantamento de quantas toneladas vai gerar aproximadamente da sua propriedade. E aí, por que eu falei lá no início? As pequenas propriedades que ainda não conseguimos atingir. Tá? Então eu vou minimizar aqui rapidinho. Tá? Aqui eu vou
ampliar. Eu queria ampliar aqui, vamos ver se eu consigo. Tá? Bom, tudo bem. Agora sim. Eu vou abrir aqui, ó, tá? Para falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Para os pequenos produtores rurais, de 10 a 100 hectares, por exemplo, no momento não vai ser feito o projeto. Mas se você, com seu vizinho, soma uma quantia de 100 hectares, nós podemos fazer um projeto guarda-chuva, aonde vai ser possível juntar o teu CAR, o teu GEL, a tua matrícula, o teu KMZ, junto com o vizinho e trabalhar essa parte então do projeto. Para quem que é feito? No sul do Brasil, nós realizamos os projetos para áreas acima de 100 hectares. Nos demais estados, acima de 1.000 hectares de mata, de APP, reserva legal ou excedente que tiver. O produtor rural, aquela etapa que eu falei, envia os documentos. Feito o envio dos documentos, é feita a análise, retorna para o produtor e aí acontece o segundo momento. O produtor decide se quer seguir com o projeto ou não. Se ele decidir seguir com o projeto, temos um trâmite. E vamos lá. Se alguma empresa disser que em 6 meses faz o seu projeto, é uma mentira. Os projetos, do início ao fim, levam de 1 ano a 1 ano, até 1 ano e meio, dependendo do tamanho da área. Exemplo, 150 mil hectares, pode levar mais do que 1 ano e meio. Porque a empresa, depois ele assinar, eu quero fazer, ok, assinou o termo, vai fazer. A empresa vai bancar financeiramente tudo, todo o sistema de satélites, as certificadoras, que é a Vera, que é a Gold Star, que é várias certificadoras, inclusive, estão surgindo no Brasil. Essas são internacionais, reconhecidas pela ONU, inclusive. Mas você vai ter que aguardar sair a certificação. Então a demora é pelo baixo número de certificadoras que tem. Depois de certificado o teu projeto, vai ser certificado por uma junta internacional, por empresas internacionais que vão fiscalizar essas certificadoras. Estando tudo ok, você vai receber o teu diploma, o teu certificado, enfim, dos créditos de carbono, certo? Então são algumas etapas. E a transparência e a verdade é a melhor coisa para ninguém ficar decepcionado. Aí tem gente que diz, não, mas eu queria vender minha fazenda, porque demora demais, 1 ano para fazer o projeto. Ocorre que às vezes leva 2 ou 3 anos para você vender a tua fazenda, porque não é de uma hora para outra, certo? Então, nesse tempo, você poderia nós podemos vender a tua fazenda, fazer um contrato, podemos ter um valor de entrada e, deixa eu voltar aqui, e fazer o projeto de carbono, normal, não tem problema nenhum, tá? Não tem nenhum problema de você fazer o projeto e nós seguir vendendo a sua fazenda. É claro que a gente vai ter que antes terminar o projeto, antes de você passar as escrituras para o novo comprador. Vai ter que ter um acordo com o novo comprador de que, bom, você está se habilitando e você tem o direito de receber esses recursos do crédito de carbono. Tá? Então, passo 1, passo 2, passo 3, que é a auditoria externa, e o passo 4. Você decide se quer ficar com a nossa empresa, que nós representamos, entra na Bolsa de Valores e faz a venda dos créditos de carbono para você, mas você tem a ampla liberdade de escolher outra empresa. A ampla liberdade de escolher outra empresa.
E nenhuma empresa cobra tão baixo valor pelo projeto, pelo custo total, do que a nossa. Veja, tem empresas que cobram 25 a 30% dos carbonos e mais 500 mil, 200 mil, 100 mil para você adiantar para poder fazer o projeto. Nós não cobramos nada pelo projeto, para você adiantar nada financeiramente, e no final, no sucesso do projeto, você com o seu documento na mão, você vai assinar um termo em que vai repassar aos envolvidos, para a empresa envolvida, para a certificadora, o percentual sobre o sucesso do trabalho. E esse percentual é baixíssimo em relação ao que está se cobrando por aí. E tudo isso, aos interessados, a gente explica numa reunião fechada, porque essa é uma transmissão que a gente está fazendo pelo Instagram, pelo canal do YouTube, pelo Facebook e da Sabadini Imóveis, e que vai para todo o Brasil e para outros lugares do mundo que nos acompanham sempre, em torno de 8 a 10 países que a gente tem audiência, certo? Inclusive nós vendemos fazenda não só em todo o Brasil, como também no Uruguai, Paraguai, e em Portugal temos imóveis também à venda, parcerias fechadas, certo? Se você tem uma demanda, um desejo de adquirir imóveis em outros países, ok, também podemos buscar para você. Se você tem um imóvel para vender, sem custos para você, divulgamos o teu imóvel, né? Em todos os nossos canais, em todas as nossas mídias, para você. Então, custo zero da parte financeira, né? O produtor, aqui está, já que está escrito, eu vou falar, né? O total que o nosso custo é 25% dos créditos, isso para a certificadora, para o empresário, para que banca o projeto, para os corretores envolvidos, tudo, 25%. E se você optar que a empresa faça a venda na B3, daí tem um percentual que você paga por fora para a empresa, mas é pequeno, tá? Muito bem, então o nosso serviço, tá? Todo o marco regulatório, os projetos, né, que a gente desenvolve para podermos entrar no mercado de carbono. O tamanho da área que eu já falei antes, região sul, mínimo 100 hectares de mata, e os outros estados, outras regiões, no mínimo 1.000 hectares com gel, CAR, KMZ. Mas vamos lá, para os agricultores familiares, fiquem tranquilos, porque é uma pauta deste amigo de vocês, tá? Para nós reivindicarmos e buscarmos, sim, o atendimento e projetos para vocês. E vamos organizar através das cooperativas de produção, cooperativas de crédito, através de várias plataformas, a possibilidade de beneficiar vocês, tá? Muito bem, vamos concluir aí quase 1 hora de reunião. Quero agradecer muito vocês, muito. Aqui está o meu contato, fiquem bem à vontade. O que a gente pode fazer? Você é um profissional liberal, você é agrônomo, você é técnico, você é um corretor ou corretora, quer ser uma liderança no mercado de carbono, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelo WhatsApp que está aí, né? Eu marco uma reunião com vocês, a gente pode fazer uma discussão com o dono da área, né, os proprietários de área, tirar a dúvida, eu mando a relação de documentos que precisa para os procedimentos, não se iludam com algumas promessas fáceis e rápidas e sejam persistentes. O crédito de carbono é apenas um embrião e que vai ser para o resto da vida. Quem tiver e preservar vai beneficiar o meio ambiente, as gerações futuras, né? Famílias que perdem, pessoas que perdem todo o patrimônio por desastres que acontecem, especialmente esses desastres naturais, e que estão sendo muito fortes, muito
muito constantes, cada vez mais. E a temperatura da Terra está aumentando e as pessoas muitas vezes acham que a ação do homem não tem nada a ver. Aí é que nós temos que colocar a mão na consciência e ter mais responsabilidade. Pessoal, olha só, meu e-mail, siga no Instagram, eu gostaria muito que vocês seguissem nós no Instagram, podem comentar aqui, tanto no Instagram, no canal do YouTube e na página do Face. Eu gostaria que vocês comentassem, eu gostaria que vocês mandassem as dúvidas, ou pelo WhatsApp, por e-mail, ou aqui mesmo, na nossa transmissão. Eu vou anotar todas, eu vou na próxima live abordar temas mais específicos. Hoje a gente fez um apanhado geral, né? Um apanhado amplo, mas vamos voltar a discutir o assunto, vamos nos ater a questões mais pontuais, inclusive de lei, inclusive de projetos. Então, eu trouxe um pouco de cada possibilidade que tem, mas é muito amplo. O mercado de carbono é algo fascinante, é a nível mundial, e preservar o meio ambiente é garantir os nossos filhos e netos e bisnetos possam ter ali na frente uma chance de ver e de conviver com seus familiares. Porque neste ritmo, hoje é igual a situação assim, só sabe o que é fome quem passa fome. E aí não adianta as pessoas falar. Só tem racismo a pessoa que sofre atos racistas, de pessoas preconceituosas. E só existe a destruição de pessoas gananciosas e pessoas que não percebem que logo aí na frente as consequências vêm. E alguém da família ou seu semelhante, né? Não precisa ser da família. Quem tem sentimento, quem tem compaixão, sabe o que é perder um familiar ou um amigo, especialmente por tragédias. Muito bem, é isso que nós temos a apresentar no dia de hoje. Eu quero mais uma vez voltar aqui, né, e fechar esta parte da apresentação e mais uma vez dizer para vocês, muito obrigado a cada uma de vocês, produtores rurais, agricultores familiares, profissionais, colegas corretores e corretoras, estudantes, pessoas que acompanharam esse debate. Por favor, nos mande sugestões, nos mande dúvidas, o que vocês gostariam que a gente abordasse na próxima live sobre a questão ambiental, sobre o crédito de carbono e parcerias que a gente pode fazer. O meu WhatsApp está disponível ali, que eu passei. Compartilhe esta apresentação para mais pessoas, amigos, familiares, curta e siga as nossas plataformas. Muito boa noite, muito obrigado e conte sempre com a Sabadini Imóveis, comigo, Renato Sabadini, de Constantina, Rio Grande do Sul. Boa noite e muito obrigado.